compartilhar com vocês algo que eu realmente vejo como é difícil para as pessoas organizarem, né? Os sonhos, estarem realizando sonhos, mas quando são colocados à prova, né? Vem uma promoção, vem uma oferta, se manter firme. E realmente eu vejo como é difícil isso. E eu acredito que isso foi um grande diferencial na minha vida, de ter conseguido alcançar mais rapidamente fases, alcançar, ter conquistas. Porque realmente eu me blindava quando eu via que eu queria algo. Então, se eu estava numa fase, por exemplo, se a gente estava numa fase que a gente queria muito construir nossa casa, a gente se blindava para que as outras coisas, eu e meu marido, para que as outras coisas não fossem tentações, provações. A gente tinha tanto contentamento com aquilo que a gente estava fazendo, que a gente, por mais que a gente visse, né, surgisse uma promoção de uma passagem, promoção de uma viagem, ou algo que a gente queria muito comprar, mas se a gente estava focado num objetivo, a gente se contentava com aquilo. E isso facilitava muito, isso facilitava sempre muito a gente a terminar uma etapa, conquistar, não se endividar, realizar, até pagar mais rápido aquilo, para depois estar livre para fazer uma outra coisa. E como realmente eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande nas pessoas. As pessoas até se planejam, as pessoas querem fazer algo, elas querem conquistar algo. Mas quando elas são colocadas à prova, né? Quando elas veem algo que elas não estavam desejando, comprar uma roupa, comprar um sapato, ir num restaurante ou ir numa viagem, mas de repente quando elas se veem naquela situação, né, são convidadas por um casal de amigos para sair, para ir num lugar, ou são convidadas ou vão passear no shopping, ou vão numa viagem, e de repente vem aquilo como oportunidade, eu vejo o quanto é difícil a pessoa se posicionar. Não, é uma oportunidade, realmente é bom, mas eu estou fazendo algo que também está me realizando, eu estou fazendo algo que está me deixando feliz. E a pessoa conseguir falar, não, esse não é o momento, essa não é a oportunidade, porque realmente eu já estou comprometido, meu orçamento já está comprometido e focado para outro objetivo. E mesmo isso sendo uma oportunidade, mesmo isso sendo uma coisa que eu quero também, mas se eu comprar isso e aquilo, eu vou me apertar. Ou então, aquilo que eu sempre tive muita preocupação, às vezes até dá para encaixar as duas coisas, mas ficando no osso, ficando sem reserva, ficando sem dinheiro nenhum. E aí a pessoa acreditando que ela pode juntar as duas coisas, pode juntar aquilo que ela já estava comprometida com aquela outra coisa que ela não estava comprometida, mas que ela viu como uma oportunidade, mas contando que não vai acontecer nenhum imprevisto, contando que não vai dar nada errado, contando que o carro dela não vai quebrar, contando que não vai estragar nada na casa, que não vai ter uma emergência, que vai ter um remédio, não vai ter uma despesa extra, por exemplo, não vai ter nenhum gasto extra, tipo assim, de R$500, de R$1.000, e que vai dar tudo certo em vários meses para pagar as duas coisas. Então eu sempre tive essa preocupação de nunca contar que vai dar tudo certo e acabar com a minha reserva de emergência. Então realmente assim, eu vejo o quanto essa habilidade que eu desenvolvi e quanto isso meu marido também conseguiu desenvolver, a gente fazer uma coisa de cada vez, e mesmo que a gente veja uma oportunidade, a gente não gastar, a gente não fazer, nos fez crescer mais rápido. É claro que a gente, com isso, qual foi o prejuízo? A gente não teve as coisas tudo junto. A gente teve várias coisas que a gente teve que esperar realmente muito tempo, justamente por não acreditar que ia dar tudo certo, não juntar despesas, não juntar desejos. Mesmo que você faz aquela conta meio de cabeça que vai dar tudo certo, mas a gente nunca concordou, a gente nunca quis ferir o princípio de ficar sem reserva de emergência, de ficar sem dinheiro. Então aquele tanto da reserva de emergência, aquele tanto do extra, a gente nunca chegou no 0 a 0. E isso fez a gente, quando a gente passou por os imprevistos, a gente sempre ter do nosso. A gente nunca teve que entrar no cheque especial. Eu falo porque a gente construiu uma casa, a gente construiu reformas, a gente fez sempre as coisas, viagens, mas a gente nunca foi isso a critério usando cheque especial, nunca parcelamos um cartão de crédito rotativo, nunca parcelamos nada. E claro, com isso muitas vezes as pessoas
chegavam na nossa casa, na nossa vida, e vinham, né? Nossa, mas vocês ganham tanto e podiam estar com tudo isso junto ao mesmo tempo. Não precisavam estar com uma casa sem pintar, não precisavam estar com uma casa sem a decoração total, não podiam estar com a casa, às vezes, com uma pintura diferente, podiam estar com a casa com acabamento, com decoração, e não. A gente ficava no menos, ficava numa situação inferior, mas para ter a reserva e não fazer tudo junto. Então, quando eu terminava de pagar algo, a gente ia para uma outra etapa. Quando a gente estava fazendo uma reforma, quando a gente estava fazendo uma coisa, a gente evitava, não coincidia. Ah, mas eu estou cansado, mas eu estou precisando. A gente não fazia viagens, a gente não comprava. Ah, eu estou precisando comprar tal coisa. Não, a gente reformava, costurava, alternava, achava alternativas, mas a gente não ia lá e não comprava, mesmo que a gente podia. Ah, mas a gente sabe que pode ter reserva. Não, a reserva era a reserva, a gente não mexia. Então a gente sempre, às vezes, foi considerado, né, que a gente vivia abaixo do padrão, ou éramos mão de vaca, ou muitas vezes a gente saía num lugar e a gente pegava a comida mais simples, comia, não tinha às vezes o prazer, né, de comprar algo mais caro, de comer num restaurante mais caro, de fazer algo numa viagem. Se a gente estava comprando algo naquela viagem, a gente comia no mais simples, fazia lanche, fazia sanduíches, economizava de um outro lado. Mesmo que falasse assim, ah, mas é uma experiência também, ah, mesmo você tá aqui, talvez não vai voltar. Não. Se aquela experiência, se aquele gastar mais fosse ferir um princípio, que era o princípio da gente gastar ou ficar no zero, ou se comprometer, a gente realmente preferia não ter a experiência, escolher se ia comprar algo para trazer, uma viagem, ou se ia comer fora, do que ferir o nosso princípio, que era de ter reserva. Então foram escolhas. E essas escolhas fizeram com que hoje a gente, com 52 anos, a gente tivesse, mesmo como servidores públicos, mesmo com classe média, né, ganhando, a gente alavancando profissionalmente, mas a gente começou do zero. A gente conseguisse chegar onde a gente chegou e conseguisse ter o que a gente tem, inclusive de poder ter ajudado os nossos filhos. Então, sempre foram as escolhas que fizeram com que a gente pudesse, por exemplo, agora a gente acabou de chegar de uma viagem internacional, sem gastar nada, além do que a gente tinha se programado, sem uma dívida, não compramos nada, zero no cartão de crédito, tudo a gente levou os dólares que eram com o dinheiro que a gente tinha. Então a gente não comprou, a gente não pagou um IOF, a gente não pagou nada. Os nossos parques a gente comprou aqui no Brasil para não pagar IOF, então a gente não comprou nada lá. A reserva da casa foi feita aqui no Brasil, a gente pagou em real, e a gente comprou os dólares que a gente levou para a gente se alimentar e para a gente fazer compras, estavam dentro do planejado. Então o dinheiro não acabou e a gente falou assim, vamos passar no cartão e a gente chega lá no Brasil e paga. A gente voltou sem dívidas, então a gente já está pronto agora para começar uma nova viagem, para começar um novo sonho, um novo projeto, uma nova reforma. A piscina que a gente construiu também, que vocês acompanharam, a gente construiu uma piscina, depois de 20 anos com uma piscina de fibra, a gente construiu uma piscina muito boa na nossa casa. Pagamos tudo à vista. Então a piscina acabou, o sonho da piscina acabou, o sonho da viagem acabou e a gente não tem dívidas. E isso nos traz prazer de poder realizar o sonho, porque quando a gente constrói algo e a gente fica pagando 5, 6 anos para frente, o sonho acabou. Você já realizou, você já teve o prazer. Será que a gente tem prazer depois de ficar 10 anos pagando uma dívida? 10 anos pagando um empréstimo, se a gente tivesse feito a piscina com empréstimo? Será que a viagem, que a gente tivesse parcelado tudo no cartão de crédito, a gente não ia querer ter outras coisas, querer fazer, e a gente ia ficar lá pagando as compras, pagando roupas, pagando sapatos, pagando experiências em restaurantes que a gente podia ter tido? Não. A gente realmente voltou, curtiu, e agora a gente está continuando a nossa vida com zero de dívidas e sem comprometer nossas reservas, nossos investimentos, o dinheiro da nossa aposentadoria, nada. A gente não compromete para realizar um sonho, a gente não comprometeu nenhum outro. A gente continua tendo dinheiro da nossa aposentadoria, a gente continuou, nesse mesmo mês que a gente viajou e construiu a piscina, a gente continuou fazendo os nossos investimentos, nosso percentual de investimento normalmente. Então isso é realizar sonhos, isso é realizar projeto, isso é realizar algo sem ferir um outro princípio, sem ferir um outro valor, que é os investimentos, que é a segurança, que é a reserva, que é a aposentadoria. É assim que a gente sempre optou por viver, é assim que a gente
realizar as nossas coisas. O nosso padrão é o correto, é o certo, é o único? Não. Existem outras pessoas que às vezes conseguiram as mesmas coisas de uma outra forma. Só que isso sempre nos trouxe paz, sempre nos trouxe realizações, sempre nos trouxe segurança. A gente vai e volta feliz, a gente constrói algo e fica feliz e não fere os outros princípios. E esse foi o nosso estilo de viver, esse foi o nosso estilo de ter, de sempre fazer aquilo que estava no planejamento, nunca mais. Porque, por exemplo, quando você chega nos Estados Unidos, você vê muitas coisas que aqui no Brasil é muito mais caro. Você vê muito mais coisas que a qualidade lá é muito superior a daqui. Então você realmente se vê tentado a comprar, porque você sabe que se você não comprar aquilo lá, você não vai comprar por aquele mesmo valor aqui no Brasil ou pela mesma qualidade. Mas a pergunta é, aquilo era o momento, aquilo estava no planejamento, aquilo era a realização daquele momento? Se para minha vida, para o meu marido não era, se não era o momento, porque isso faz com que a gente continue tendo a vida equilibrada para amanhã voltar, para amanhã fazer uma outra viagem e já saber, quando na próxima que a gente for, a gente vai comprar aquilo, a gente vai separar um dinheiro a mais para aquilo. Mas a gente não feriu, a gente não se comprometeu, a gente não gastou a mais do que a gente podia, a gente não gastou a mais do que a gente se planejou, mesmo vendo coisas que a gente nem pensava que a gente queria ter. Então é esse o estilo nosso. Então talvez esse seja um dos resultados da gente ter alcançado tanto sucesso, de nunca ferir os nossos princípios, da gente realmente ter as metas muito claras e a gente ser feliz dessa forma, porque a gente consegue realizar sem comprometer, sem ferir uma outra etapa. Quando a gente estava lá nos Estados Unidos mesmo, num dia lá, a gente estava no parque, era o dia da gente realizar o investimento, a gente realizou o investimento, a gente fez o investimento. Quer dizer, a gente não... Era o dia de investir, era o dia de realizar e a gente fez um investimento que vai ficar travado 10 anos. Entende? Então, assim... E a gente estava numa viagem, vendo que muitas coisas para comprar. Mas a nossa cota de investimento, ela precisava ser feita naquele mês. E justamente coincidiu nos dias que a gente recebeu, nos dias que a gente estava lá. Né? A gente recebe em torno do dia 20, 20 e pouco, e a gente não feriu esse princípio. A gente estava lá no parque de diversões e a gente fez o investimento para o nosso futuro, um investimento que a gente vai resgatar daqui a 10 anos. Então, isso nos traz muito prazer, porque a gente realiza sem comprometer, sem ferir princípios, que são princípios nossos, que nós estabelecemos. Aposentadoria, reserva, segurança, viver abaixo do padrão, poder compartilhar, poder ajudar nossos filhos. Então, poder ter a nossa casa com qualidade, né? Tendo as coisas que a gente quer em cada etapa, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa chega na minha casa e fala assim, nossa, a Patrícia teria tanto, por que ela está poupando para o futuro se ela ainda não tem uma sala toda decorada? A minha cozinha é uma cozinha antiga, né? Quando a gente construiu a casa de 20 anos, é a única área da minha casa ainda que eu não reformei. Talvez todos os dinheiros que eu invisto no meu futuro, eu já podia ter reformado a minha cozinha há muito tempo. E não é por falta de dinheiro, é para não ferir um princípio. Então, e mesmo assim, por exemplo, a gente reformou a piscina. Como a piscina é uma área de lazer que a gente vive mais com os nossos filhos, a gente compartilha, a gente gosta de receber amigos, a gente gosta de estar com os nossos filhos lá nos finais de semana, e a gente... É mais, porque a cozinha funciona, ela só é antiquada, minha cozinha só é velha, minha cozinha, mas ela tem tudo, ela não falta nada, ela só tem ainda piso antigo, piso de tamanho antigo, ela tem aquelas faixinhas de bulizinho, de frutinha, que hoje não se usa mais, mas a cozinha é perfeita, ela funciona, ela não tem uma rachadura, ela não tem uma infiltração, ela só é velha. Então a gente estabeleceu princípios, a gente continuou com a cozinha mais velha, vamos planejar um outro momento da reforma, vamos nos planejar para uma reforma da cozinha e sem ferir princípios. Então eu jamais iria reformar a minha cozinha, mesmo tendo toda a reserva, tudo que a gente tem, se eu ferir os princípios da reserva de emergência, do poupar para a aposentadoria, do poupar para os futuros, do poupar para as minhas viagens, porque eu quero uma cozinha mais chique, uma cozinha mais moderna, vamos dizer assim, não é nem mais chique, uma cozinha moderna para os moldes atuais e talvez para o padrão de vida que eu tenha hoje. Então é assim que a gente pensa. Então eu estou compartilhando com você como eu penso, compartilhando com vocês como eu penso, como a gente funciona. A gente não fere princípios. Eu não tenho alguém vai chegar aqui na minha casa e vai falar assim, nossa, que cozinha velha, que cozinha antiga. Isso não me incomoda. Eu quero receber uma pessoa na minha casa, eu quero poder oferecer
uma refeição agradável, uma bebida, o meu tempo, um momento de lazer, risadas. É isso que é a experiência. Se a pessoa for na minha casa, e se ela vai reparar que a minha cozinha é antiga, ou que eu tenho um padrão de vida e nossa, que desleixo, não reformar, se a pessoa é uma pessoa até errada para conviver comigo. E se ela pensar assim, isso não me incomoda. Porque eu sei o que eu tenho, eu sei como é que eu vivo, eu sei como é que eu penso, eu sei o quanto de segurança eu tenho, eu sei o quanto eu durmo. Porque eu caminho dessa forma, porque eu caminho com um passo de cada vez, mesmo tendo tudo que eu e meu marido conquistamos. Então a gente é tranquilo com isso e um dia a cozinha vai sair. No momento que primeiro eu tiver disposição para ter pedreiro dentro da minha casa, eu orçar e eu puder fazer igual a piscina, uma obra grande, cara, e eu pagar à vista. E eu começar, terminar e eu nem lembrar mais, eu só vou desfrutar da piscina. Eu nunca vou pensar que eu devo um tostão da piscina. A piscina está toda quitada, sem ferir nenhum princípio, sem ferir nenhuma reserva, sem ferir nada. Inclusive a gente fez a piscina, terminamos a piscina 15 dias antes de viajar, uma viagem internacional. E a piscina não feriu a viagem, e a viagem não feriu a piscina. A gente foi e voltou da viagem sem nenhuma dívida. Então, se nesse momento eu achar que é o momento de começar a poupar para a piscina, para a cozinha, tá tudo certo, porque eu não tenho dívida da piscina, não tenho dívida da viagem, e tá tudo certo. Se amanhã o meu marido definir, não, é o momento da gente poupar para trocar de carro, nós vamos trocar de carro. Se amanhã a gente decidir que a gente vai reformar a cozinha, a gente vai reformar a cozinha, porque a gente não tem dívidas. Então, é assim que a gente faz. É assim que tem dado certo. É assim que a gente conquistou nesses 30 anos de casamento. Tudo certo. Tudo funcionando. Tudo sem um dia de cheque especial, um dia de cartão de crédito no rotativo. E isso nos traz muita alegria. E é isso que eu compartilho com as pessoas, é isso que eu compartilho com os meus clientes. Definir projetos, definir metas, mas que esses projetos, essas metas não firam princípios, não firam outros valores. Porque se ferir e depois der errado, ou então você ficar no 0 a 0 e acontecer uma coisa, você vai se endividar, você vai pagar juros, você vai se comprometer, você vai ter que pegar dinheiro em banco. E daí você vai atrasar, porque depois que você pega um empréstimo, você vai pagar juros, você tem que parar tudo para pagar aquele empréstimo. Você não vai poder continuar tendo sonhos, realizando as coisas. Porque você vai ter que parar a tua vida por 1, 2, 5 anos para pagar dívidas, para pagar juros. E é isso que eu não desejo para as pessoas, porque isso não é vida. A gente não nasceu para trabalhar, para pagar dinheiro para banco. A gente nasceu para pagar, para se organizar, para se planejar, para pagar sonhos, para realizar os nossos sonhos, para realizar as nossas vontades. Só que isso você tem que, primeiro de tudo, blindar a sua mente. E se organizar, conseguir blindar a sua mente de um fato que, quando você vê algo, quando você estiver em uma situação, você fala assim, não, eu estou realizando outra coisa. E não achar, mas é uma oportunidade, não, mas eu não vou voltar aqui. Não, você vai voltar. Você vai fazer. E se aquela outra coisa que você está fazendo está te fazendo feliz, se blinde. Fala assim, eu preciso comprar tudo isso, eu preciso fazer tudo isso, eu não tinha me preparado para isso. Eu já estou comprometido no meu orçamento com outra coisa. Eu já estou pagando todo mês para mim mesmo para realizar um outro sonho. E é isso que eu quero para vocês. Eu quero que você realize e construa. Então eu estou compartilhando como eu penso, como eu e meu marido construímos nossa relação de casamento para a gente não brigar por dinheiro. A gente não briga por finanças, porque a gente não briga porque o cheque especial está estourado, a gente não briga porque um comprou e outro não comprou, ou porque surgiu um imprevisto na vida de um e o outro vai ter que pegar do dinheiro dele para ajudar. Primeiro que o nosso orçamento é um orçamento só, mas a gente tem uma parte do nosso orçamento que eu gasto e ele gasta com coisas que são definidas, né? Ele paga a academia dele, ele paga as coisas de esporte dele, da bicicleta. Então, quer dizer, ele tem a área dele, como eu tenho a minha área, né? As minhas coisas, por exemplo, minha massagem, minha ginástica, meu salão, minha unha, meu cabelo, que eu pinto. Então, quer dizer, eu tenho minhas coisinhas. E isso não compromete em nada. A gente tem a parte que cada um é individual. Mas são coisas pequenas. Tudo que são gastos grandes, a gente conversa. Tudo que são gastos grandes é um orçamento só. E aí a gente define as nossas prioridades, da onde a gente vai tirar. E várias vezes meu esposo, quando eu vou falar algo, ele fala assim, então tá bom, então nós vamos tirar desse orçamento, desse investimento para passar para esse outro investimento. Ou então nós vamos pegar desse dividendo que a gente recebeu para aportar para isso. E tudo é muito conversado, tudo é muito claro. E tudo traz muita paz. Gente, casal que não brigar por dinheiro. Casal não brigar porque um gastou, o outro gastou, ou um se comprometeu, um se endividou. Isso é muito bom. Como eu atendo casais que brigam por dinheiro. E eu não desejo isso porque isso atrapalha demais o relacionamento.
Brigar por finanças é muito ruim. E se você tá numa situação que vocês não pensam igual, mesmo que agora, então eu falo, briguem para ajustar. Briguem para entrar num consenso, briguem para entrar num acordo. Até depois vocês terem acordo e aquilo ser natural, ser normal para vocês. É isso que eu desejo para você. Tá certo? Um forte abraço. Então eu quis compartilhar com vocês essa experiência desse momento financeiro que eu estou vivendo, desse momento que eu tive 2 gastos grandes, como é que a gente agiu, como é que a gente pensou, para você até me conhecer melhor e conhecer. Aqui eu não estou, finalmente eu termino, não estou falando que é uma maneira correta, que é a maneira certa, que só tem essa maneira, se não pensar como a Patrícia e o Adriano pensam, é dessa maneira. Eu só estou mostrando para vocês como a gente pensa e como a gente tem sucesso. Ganhando pouco, porque a gente é servidor classe média. Então nós não somos mensalmente ricos. Hoje a gente se tornou ricos por causa do que a gente aprendeu a investir, aprendeu a se estruturar e aonde a gente chegou. Então a gente hoje tem dividendos, a gente tem rendas passivas, porque a gente investe, como eu já compartilhei em outros vídeos, a gente investe, mesmo na época que a gente não tinha nada, a gente sempre poupou para nossa reserva. Então a gente nunca, quando a gente precisava, a gente nunca precisou pegar de banco. Então a gente nunca pagou juros. Então a gente pode compartilhar o sucesso que a gente teve nesse momento de 30 anos de casado, de mais de 30 anos de casado, onde a gente tem sucesso financeiro. Né? E a gente conquistou várias coisas, a gente tem hoje um padrão de vida muito bom, a gente tem uma casa boa, a gente tem várias viagens internacionais, a gente proporcionou várias vezes intercâmbios para os nossos filhos, a gente sempre pôde comprar carros à vista, então a gente tem sucesso de classe média, sempre ganhando pouquinho, poupando, investindo como a gente pensa. Então, fica aí o nosso compartilhamento, o meu compartilhamento de como a gente realizou, de como eu tenho realizado sonhos e como eu tenho transferido esse meu modo de pensar para as pessoas que querem alcançar o sucesso nas suas finanças, no seu casamento em paz nas finanças, no seu realizar sonhos, voltar dos seus sonhos realizados, aqueles sonhos que se transformaram em projetos, e voltar deles sem dívida nenhuma, para começar, a partir de hoje, pensar no outro, como eu falei, eu vou reformar minha cozinha, eu vou trocar de carro, não sei. Vou fazer uma outra viagem internacional? Tudo está aberto, tá bom? Um forte abraço.